senhores, Azevedo aqui, tudo bem? Então, hoje eu vim falar com vocês, fazer uma análise sobre Cobra Kai, quarta temporada, sem spoilers. Galera, vi e terminei de assistir toda a temporada de Cobra Kai, e vou te falar, essa é uma das temporadas que pra mim foram uma das melhores, juntamente com a terceira temporada. Inclusive eu fiz review no canal, vou deixar aqui no card, com comentários, né, sobre a terceira temporada de Cobra Kai. Mas, mano, Azevedo, por que essa temporada é sensacional? Bom, primeiro que quando a gente viu os trailers da Netflix sobre a temporada, já fica claro no ar que o ponto alto dessa temporada será principalmente o grande torneio de Karatê. Finalmente nós teremos de novo um torneio de Karatê. O último foi vencido pelo Miguel. E dessa vez nós temos uma aposta, né? Uma aposta que vai movimentar praticamente a temporada inteira. Só há um jeito da gente conseguir derrotar eles. Dando uma surra tão forte neles que eles vão se borrar. Bom, e por que essa temporada foi tão interessante? Bom, na minha concepção, a primeira coisa que ficou, que me chamou bastante atenção, foi o desenvolvimento dos personagens. Alguns personagens que estavam meio esquecidos em temporadas anteriores tiveram um brilho muito grande nessa temporada, principalmente a Tori e o Rob. São dois personagens que chamaram muita atenção. Agora, isso sem contar, né, o Terry Silver. O Terry Silver pra mim foi uma grande surpresa, principalmente porque ele tem todo um arco nessa temporada. Então eu imaginava que de repente ele fosse aparecer rapidamente, mas não. Demora, vai aos pouquinhos, né? Então os primeiros episódios vai implementando o Terry dentro da jornada, dentro da história da quarta temporada. Então ele é bem colocado, ele é bem desenvolvido, e muitos dos personagens que a gente vê agora, novos personagens, como por exemplo o Kenny, e até por que não o Anthony LaRusso, que nessa temporada ele finalmente apareceu um pouquinho mais. Na terceira temporada ele só apareceu rapidinho pra gente ver o shape dele. O maluco é brabo. Renovado. E nessa temporada ele é praticamente um dos personagens que mais aparece. Até porque ele tem um arco dentro dessa temporada também. Então o desenvolvimento dos personagens foi muito interessante. É uma pena que eles não fizeram isso com todos, tá? Infelizmente, alguns personagens tiveram que ficar meio que em segundo plano, como principalmente o Miguel. Vocês estão de sacanagem! O Miguel, praticamente, a temporada inteira a gente meio que fica sem ver o Miguel, ele aparece só praticamente no terceiro episódio, no quarto episódio, e a gente fica meio que querendo, porque o Miguel ele sempre foi colocado como um personagem principal da série, né? E nessa temporada ele aparece muito pouco. E também um outro personagem que eu gosto muito, que é o Falcão, ele também apareceu muito pouco nessa temporada. Então, assim, sem dar spoilers, o que eu tô dizendo aqui, foi desenvolvidos alguns personagens, mas alguns outros personagens ficaram meio que em segundo plano. Bom, na minha opinião, eu acho que foi muito bem colocado esse novo personagem, que é o Kenny, né? Ele vai agora fazer parte da parte infanto-juvenil, junto com o Anthony LaRusso. Então eu acho que assim, foi um grande acerto, porque a série ela já meio que pega praticamente todos os públicos, né? O público da galera mais antiga, mais velha, que gosta de ver os embates entre o LaRusso e o Johnny. A galera que é mais pré-adolescente, adolescente, que consegue se identificar com o Rob ou com o Miguel, esse lado jovem que tem a série. E agora temos também um lado meio que infanto-juvenil. Eu acredito que vai ser muito bem desenvolvido na próxima temporada, na quinta temporada, porque é como se fosse uma introdução nessa quarta, né, a entrada deles, e eu acredito que veremos muito mais deles na próxima temporada. Bom, eu queria comentar algumas coisas sem dar spoilers. A primeira é que, assim, como eu já falei, o roteiro ele sempre subverte as expectativas. Então isso eu acho fantástico em Cobra Kai. Você sempre está esperando uma coisa e acaba acontecendo outra. Ou então você está imaginando que determinada coisa vai acontecer e acaba virando isso e a chave mudando. Então isso é uma das coisas que mais me interessa e mais me impressiona em Cobra Kai. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Outra questão é a química entre o John Kreese e o Terry Silver. Nós percebemos que quando tem essa junção, porque a gente está vendo aí em Cobra Kai, desde a primeira temporada, essa questão entre o Johnny e o LaRusso, tá?
Mas agora o John Kreese ele tem um amigo, ele tem uma pessoa para poder ajudá-lo na jornada dele. Então a gente percebe que ambos os atores eles mandam muito bem. Inclusive, uma coisa que eu não sabia, que o Terry Silver, o ator que faz o Terry Silver, ele estava aposentado. Ele foi convidado para trabalhar nesse personagem aí na série e ele acabou aceitando. Parece que ele já estava 12 anos sem atuar em nada. E ele foi muito bem, tá? Porque você realmente consegue ficar com raiva, consegue entender o personagem, consegue entender o que ele tá fazendo, enfim. É muito bacana a forma com a qual ele apareceu. Acho que ele caiu como uma luva aí nessa temporada. Bom, outra coisa que é interessante também é justamente essa questão, né? De como que fica o Johnny e o LaRusso. Porque enquanto o LaRusso ele segue piamente as doutrinas do Miyagi-Do, que é baseado em defesa, já o Johnny ele quer o tempo todo, com essa nova equipe que ele montou, os Presas de Águia, se basear no ataque. Então é meio que uma derivação do Cobra Kai, né? Só que a la Johnny. Então, assim, é interessante porque a gente já percebe essas questões que vão acontecendo, já até pelos trailers, né? E até pelo final da terceira temporada, a gente já imaginava que ia dar um pouco de problema, né? Para poder encaixar essa questão do Miyagi-Do, da doutrina do Miyagi-Do, com a doutrina dos Presas de Águia. Então isso super funciona durante a temporada e você fica meio que feliz, né? Com essa situação. Inclusive existe uma luta entre o LaRusso e o Johnny. Não vou contar nada do que acontece, mas muito legal a forma com a qual eles fizeram essa luta. E todos os fãs já estavam imaginando, né, que deveria ter uma luta entre os dois e acaba finalmente realmente acontecendo essa luta. Bom, outra questão que é bem interessante nessa quarta temporada é a química entre a Tori e o Rob. Finalmente desenvolveram melhor a Tori, a gente consegue identificar as questões dela, os problemas que estão acontecendo na vida dela, coitada da garota, tem um mar de problemas, né? E a gente consegue identificar por que ela é uma pessoa do jeito que ela é mais explosiva, até porque, gente, se você parar pra pensar, a chatinha da Samantha LaRusso, ela é o contrário da Tori, né? Porque a Samantha, ela sempre teve tudo. Ela é mimadinha, ela é uma garota... eu, sinceramente, não consigo. É um personagem que, pra mim, é muito difícil de engolir. O miserável é um gênio! Tá? A Samantha, ela... Ai, meu Deus do céu, que dificuldade que eu tenho com ela. Mas, enfim, a Samantha é totalmente o contrário da Tori. A Tori, coitada, ela tem que batalhar, tem aquela questão lá dela com o irmão dela. Ela teve aquele problema lá, que ela tem que cuidar do irmão, tem que entender a situação da mãe, tem que ver a situação de onde ela mora, pagar as contas, enfim. Então, assim, ela tem um mar de problemas, só que nessa temporada eles não ficam focando nisso. Eles focam, né, numa ascensão do personagem, o personagem é melhor desenvolvido. Você percebe que... Porque o que acontece? Cobra Kai é fantástica justamente pelo fato de o tempo todo o roteiro mostrar que algumas pessoas que são boas nem sempre são totalmente boas e algumas pessoas que teoricamente são vistas como pessoas ruins não são exatamente assim tão ruins. Até porque esse é o caráter humano, né? Nem todo mundo é 100% bom e nem todo mundo é 100% ruim. Então eu acho que essas questões que eles levantam na série é que são fantásticas e que fazem com que a série seja tão interessante. Ah, um detalhe. Sabe o que você não perde aqui? É se você se inscrever no canal para você continuar tendo conteúdos como esse, porque eu vou falar a semana toda de Cobra Kai, hein? Eu vou ter mais uns 4 ou 5 vídeos aí sobre a série, sobre essa temporada. Eu vou fazer inclusive um vídeo com spoilers. Então, se você quiser ver conteúdos interessantes sobre essa série que é fantástica, se inscreve e ativa o sininho aqui para você nunca perder nada sobre essas informações, beleza? Bom, outra coisa que também é levantada nessa temporada é justamente o relacionamento entre o Johnny e a Carmen. Tá? Eles ficam naquela situação de ter que resolver se eles são um casal, se eles não são. Eu achei, inclusive, meio que um pouco forçado, porque eu acho que já estava bem nítido, né? Eu acho que o Miguel não é criança, né? Então o Miguel já sabia que estava rolando alguma coisa entre eles dois. Tá? Mas aí eles desenvolvem um pouco isso também e eu achei um pouco fraco essa relação, não precisava ficar uma coisa tão... E eles têm um episódio aí que eles meio que ficam o tempo todo falando um pouco sobre isso, sobre essa relação do Johnny e da Carmen, pra poder contar pro Miguel. Como eu já falei, o Falcão praticamente sumiu a temporada toda, isso me incomodou, porque ele é um personagem que eu gosto muito.
Só que acontece uma coisa muito chata com o Falcão nessa temporada. Não vou contar o que é, mas assim, é uma coisa que me incomodou bastante. E eu acho que vai incomodar todos os fãs. Quando vocês virem, vocês não vão gostar. Até porque o Falcão, ele é um símbolo, né, de Cobra Kai. Ele não deixa de ser um símbolo de Cobra Kai. E aí acontece um negócio que realmente me deixou bastante chateado. E no vídeo com spoilers eu vou falar sobre isso. Voltando a falar sobre o Anthony, assim, o que me incomodou um pouco nessa temporada é que o Anthony, ele era sarcástico, ele era engraçado, tá? E ele era um personagem que fazia diferença dentro da série. Ele era um personagem diferente. Só que nessa temporada, ele simplesmente parece que agora espichou, ficou magrinho, e ele deixou de ser tudo isso. Ele deixou de ser engraçado, ele deixou de ser sarcástico, ele simplesmente agora é um bobão que faz bullying, né? Na verdade, ele não fica muito confortável de fazer bullying com o Kenny, não. No início ele faz, ele fica, mas aos pouquinhos ele meio que vai caindo a ficha dele de que ele não tá fazendo uma coisa bacana, tá? Mas assim, eu acho que poderiam ter usado melhor essa questão do Anthony, tá? O Anthony, ele... Porque assim, quando ele era só um gordinho que tava lá na família, pá, não sei o quê, ele fazia umas piadas, ele fazia algumas, né, alguns comentários, algumas piadas ácidas, ele fazia algumas coisas que, assim, que chamavam a atenção, porque nenhum personagem fazia o que ele fazia. E agora, do nada, os textos dele, né, a forma com a qual ele agiu na temporada toda, foi uma forma bem boba, né, bem, assim, satirizada de alguém, de um garoto que acaba fazendo bullying com outro garoto. Então isso é uma coisa que eu particularmente não curti muito. A Devon é uma nova personagem, tá? Ela não praticamente, ela aparece, some e aparece de novo. Mas é uma personagem que eu acho que muita gente vai gostar, porque ela é uma personagem nova. E não vou contar o que acontece, né, da onde que ela surge, mas ela também vem para esse núcleo infanto-juvenil, então eu acho que é uma personagem que vai render muitos frutos aí, principalmente para a quinta temporada. Bom, e outra coisa que eu queria comentar é que assim, a série é muito fácil de maratonar, tem 10 episódios, então é meio que você vê com tiro, você começa a assistir, pá, quando você vê, já acabou, infelizmente. A Netflix ela já filmou a quinta temporada, então a gente está aí ansioso para poder ver. Eu acredito que vai sair esse ano ainda a quinta temporada de Cobra Kai. E alguns pontos que eu acho que são bem negativos dessa temporada são, como eu já falei, o roteiro, porque foi bom em alguns pontos, mas foi ruim em outros, né? Mas uma coisa que eu acho que é unanimidade são as novas regras do torneio de Karatê. Eu acho que, assim, sinceramente, não tinha necessidade de mudar tanto. Ter um campeão feminino e um campeão masculino, beleza, isso eu acho que de boa. Agora, ter aquelas outras etapas, chutar tábua, destruir tábua, quebrar concreto, enfim, não entendi muito bem pra quê. Inclusive porque eu acho que durante o processo não foi sendo pontuado, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Você via meio que aonde que uma determinada equipe estava, tal, a posição, mas aí, ó, depois de um tempo, uma outra subia, pá, e você não estava acompanhando a pontuação, eles não mostraram isso pra gente. Então eu acho que isso foi um ponto meio negativo, eu achei meio que desnecessário ter essa questão de, tipo, outras modalidades dentro do torneio de Karatê. Eu particularmente não curti, eu acho que a modalidade, eu acho que os fãs também não gostaram muito dessas regras novas do torneio de Karatê. E eu acho que essa temporada deixou um gancho absurdo para a quinta temporada, principalmente pelo que acontece no final com o Daniel LaRusso, tá? Eu acho que agora a cobra vai fumar e a parada vai ficar doida. Não só com o LaRusso, né, mas com o Chris também. É praticamente o fechamento aí do arco com o Terry Silver. O que acontece, eu acho que ficou todo mundo meio que impressionado, ninguém esperava que fosse acontecer aquilo. O plot twist do plot twist e novas alianças do Daniel LaRusso. Gostei muito. Inclusive, se você também gostou, comenta aqui embaixo o que você achou, o que te agradou mais e o que menos te agradou dessa temporada de Cobra Kai, porque muita coisa foi bacana e algumas coisinhas não foram legais. Mas a série continua sendo uma das minhas séries favoritas da Netflix e, como eu já falei, eu tô doido pra ver a quinta temporada. Bom, se você gostou desse vídeo,
clica aqui embaixo, curte ele, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda pros seus amigos, né? Caso eles gostem também de Cobra Kai e caso eles queiram comentar também o que eles acharam da 4ª temporada de Cobra Kai. E agora fica aguardando o meu vídeo com spoilers, porque eu vou falar bastante coisa e várias coisas, inclusive, que eu acredito que você não sabe ainda sobre o que vai acontecer na 5ª temporada. Então fica aguardando esse vídeo, abraço e até a próxima.